está escrito na história e nunca mudará. Aquele que é vitorioso sempre incomodará. Aquele que é o preguiçoso e nunca vai me alcançar. Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala com vocês de novo é Manuel Costa. Mais uma vez aí nessa empreitada, né? O lema aqui, pessoal, é nas capotas, mas não breca, viu? Que a garganta tá ruim aqui, mas vai dar certo. Pessoal, dando continuidade aí ao vídeo anterior, né? Tem alguns pontos que eu vou falar bem rápido. Não vai ser aquele trabalho tão maçante, certo? Pessoal, a gente tem que ter cuidado com as promessas de cura, certo? Há profissionais que oferecem tratamentos no qual não existem eficácia, certo? E podem ser perigosos, certo? Pessoal, tem gente que promete alguma coisa fora daqui, certo? Há um tratamento na China, na Tailândia, qualquer outro local aí que você não conhece algo com procedência, certo? Então você tem que ter muita atenção nessa questão aí, certo? Transplante a gente já sabe que não tem, certo? Não existe ainda, a tecnologia não está avançada ao ponto de um transplante de nervo óptico. Porém, se existisse um transplante de nervo óptico, certo? O mesmo também iria falhar de qualquer forma, porque a gente tem que lembrar que a falha é no DNA, certo? Não é no nervo óptico em si. A falha no DNA causa a disfunção do mesmo. Se você trocar, ele vai acontecer da mesma forma, certo? Só para a gente lembrar isso aí, certo? Pessoal, as pesquisas sobre Alon, elas acontecem, tem um grupo forte, certo? Não sei nem falar, é na UCLA, na Califórnia, certo? Ela tem o apoio do grupo iFound, certo? E eles têm, como eu falei anteriormente no vídeo, eles estudam pessoas que ainda não foram acometidas, na verdade uma família, né? Eles estudam os familiares que foram acometidos com Alon, certo? E toda a cadeia genealógica, né? Como eles forneceram em 7 gerações, né? Para base de estudos, 2 gerações para base de conhecimento e 5 gerações ainda vivas, certo? Enfim, essa família que eu estou falando, certo? É uma família do Espírito Santo, a família Mosquen, certo? Não a família Mosquen, quem iniciou o trabalho foi com a família Mosquen, certo? A gente tem a dona Maria Odete, que representou esse seu filho, certo? E deu todo esse segmento aí no estudo da árvore genealógica da família dela, certo? Atualmente eles ainda têm em média, se não me falha a memória, eu acho que 45 membros ainda vivos que são acometidos com Alon, certo? A gente fala isso com Alon, né? Antigamente ela é rara, é uma doença ainda considerada rara, certo? Na finalidade do seu fator causador, que não existe uma definição, a gente só sabe que ela atinge os homens na sua atividade, na sua melhor atividade. Não sei nem explicar isso. O doutor Alfredo, se não me engano, ele tem uma base de pensamento que seja de acordo com o uso de álcool, estresse, né, nível de estresse. Realmente os homens, os adolescentes na fase da puberdade, que passa toda aquela fase hormonal, mas nada comprovado, não existe algo que comprove esse gatilho, certo? E nas mulheres, é até um fato assim que a gente fala, e nas mulheres ela desenvolve um percentual bem menor, certo, pessoal? Um percentual bem menor que também acontece na sua fase. A mulher existe em 2 estágios. O primeiro estágio é na fase quando moça, né, quando ela atinge a sua mocidade, e a mulher, pessoal, atinge na fase da menopausa, certo? São 2 fases da mulher que desenvolvem Alon, certo? Acontece realmente nesse ritmo aí, como é que eu posso falar, né? Enfim, pessoal,
eu queria entrar em alguns tópicos, se existem outros neuroprotetores, certo? É o que a gente indagou na consulta lá, certo? E mais alguns fatos foram passados para a gente. A gente vê muito sobre a questão da coenzima, certo? Pessoas fazem utilização da coenzima Q10, certo? E a gente questionou, a gente indagou, certo? No entanto, a informação que nos foi passada é que a coenzima ela é 100 vezes mais fraca que a idebenona, certo? Também perguntei pela questão se pode-se usar ela para, de uma forma como ela é mais fraca, se pode usar para proteção. Ela tem a mesma função do idebenona, só que, porém, bem mais fraco, certo? E a indicação é porque, assim, se você vai tomar uma medicação sem necessidade, não há o porquê tomar, né? Até mesmo porque ela pode causar uma disfunção nas células do nervo óptico. Ou seja, lembra que eu falei sobre a questão do nervo óptico estar em atividade, vai parando? Se você está tomando algum neuroprotetor sem ter necessidade de tomá-lo, certo? Quando realmente existir a necessidade de usar a idebenona, pode ser que ela não tenha eficácia ou a sua eficácia seja mais demorada do que o normal. Na verdade, a questão não existe uma normalidade, né? Mas assim, existe o esperado, né? Que ela faça o seu efeito, certo? Pessoal, a gente indagou também a questão da transmissão da imagem, certo? O Arthur, uma vez ele me falou sobre a questão, como se ele tivesse um retardo na imagem. Às vezes ele vê um carro passando, certo? O carro já passou, mas é como se a imagem do carro ficasse gravada na visão dele, certo? Isso acontece devido à própria disfunção do nervo óptico, certo? A gente tem que ter noção que o nervo óptico normal, ele transmite a imagem em milésimos de segundos, certo? E o nervo óptico, quando está acometido com ALON, certo? Ele tem essa falha na transmissão, ele tem esse lag na transmissão da imagem, né? Demora um pouco mais, mas pelo menos ele tem a visão, certo? Os meninos vão se adaptando de acordo com o que eles têm. Eu falo os meninos porque eu estou falando dos meus, né? Eu estou falando dos meus. Na verdade, de todos que são afetados, eles vão utilizando o recurso que tem. A baixa visual, certo? A baixa visual é tão grande que você não consegue perceber que ainda existe a perca, só que a perca celular que a gente faz, né? A perca das células que vão acontecendo durante o tempo. Não tem como dizer que tem uma estabilidade na doença, certo? Mas também porque a doença ela é gradual. No início ela realmente se confunde a esclerose múltipla, certo? Por isso que os médicos eles tratam logo com corticoide, que na verdade é extremamente errado, certo? Não foi só na consulta pela questão do corticoide que a gente ouviu, também foi dentre outros profissionais também que falaram que não tem a necessidade, quando você tem a característica da ALON, não tem a necessidade da utilização do corticoide, até porque prejudica muito o organismo, certo? Mas enfim, já passou, muita gente também já passou por isso, certo? Eu falei na questão que ela se confunde com a esclerose múltipla, porque a gente também tem que falar de outro tipo de Leber, né? A gente tem que ressaltar isso aí. Existem 3 tipos, né? Até onde eu pude estudar, até onde eu pude pesquisar. Não sou, como eu já falei anteriormente, pessoal, e repito, certo? Não sou um estudioso da área, eu leio muito, eu estudar sobre isso para mim, para fins da minha família, tentar ajudar e também tentar ajudar outras pessoas à base de informações, certo? Então vamos lá. Existem a neuropatia óptica hereditária de Leber, existe a maurose congênita de Leber e existe a Leber Plus, né, conforme a especificação do médico. Pessoal, a Leber Plus, ela além de acometer o olho, ela também acomete os membros inferiores e superiores, com dores e também nos órgãos, né? Ela vai causando as disfunções musculares, disfunções na audição, coração e etc. Realmente,
é um estágio, assim, a gente engole a seco, né, na verdade, essa informação, porque assim, a gente não esperava que pudesse existir algo mais, entendeu? Só que são pouquíssimos casos que ainda não tenham, que tenham sido catalogados com a Leber Plus. Ela existe, certo? Ela existe, mas é um fator gradual quando você não tem aquele acompanhamento, certo? É a mesma coisa como eu falar, a perca de visão ela é inevitável. Também você não cega total, 100%. Só que a cegueira da LOM, ela chega ao nível, ao estágio que a pessoa não consegue realizar suas atividades sozinhas, né? Ela não consegue realizar uma atividade só, até consegue, né? Adaptado, mas com apoio com o uso de bengala. O mais normal que você vê as pessoas com LOM, tirando a família Mosken lá de Vitória, você faz a utilização da bengala e os que eu vi da família, né? Conforme matérias que eu vi sobre a família. Agora os meninos, outras pessoas que têm LOM também, vocês aí, nossos amigos, fazem isso de forma magnífica. Vocês usam o que você tem de recurso, se locomovem só. Infelizmente não dirige um carro, não pilota um carro, não pilota uma moto, mas a locomoção é só, suas atividades são só. Vocês vão se adaptando à realidade que vocês têm. E isso é grandioso, isso é fundamental, certo? Isso assim, para vocês tem que continuar essa atividade. Outra coisa, utilizem o recurso que vocês têm, certo? Vocês ainda têm a visão, então utilizem para ler, não deixe de ler, exercite. Também dê o devido descanso, né? A visão de vocês precisa ser exercitada, mas também precisa de descanso. Quando você sentir essas dores de cabeça, a dor de cabeça é normal da própria baixa visão. Mas quando sentir incomodada a visão, vai descansar um pouquinho, pare de usar o celular, pare de usar o notebook, pare de ler você está tentando ler o livro, dê uma parada, um pouquinho, descanse, se for o caso, vá dormir, mas dê o descanso necessário à visão, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje era mais voltado para isso, certo? Mais algumas informações que a gente pegou na consulta, certo? E eu estou em posse de um material valiosíssimo, assim, que eu vou trabalhar em cima dele. Eu já comecei os estudos em cima do material que eu recebi. Agradeço aí a colaboração aí do nosso anjo da guarda, certo? Mas, enfim, esse material aí eu vou estar filtrando ele, vou estar deixando de uma forma de mais fácil entendimento, e vai ser sempre assim, um vídeo mais não formal, mas sim de uma forma mais popular, para que todos possam entender um pouco sobre a LOM. Pessoal, quem gostou desse vídeo, não deixa de dar lá o seu joinha, dar o ok, certo? Para que a gente possa dar continuidade, certo? A gente vai dando continuidade, na verdade, eu não sei nem para que eu falei isso, eu vou dar continuidade independente de qualquer coisa, certo? Mas para ajudar aí o canal, para ajudar o grupo, não deixa de se inscrever, clica lá no sininho lá, o alerta lá, para você estar recebendo notificação dos novos vídeos, certo? Não deixa de dar o seu like e verifica aí que eu vou estar dividindo esse vídeo em duas partes aí para vocês, viu, pessoal? Obrigado aí a todos. Um bom final de semana, e durante a semana aí, na medida do que eu for mastigando esse material aí, eu vou passando novidade aí para vocês. Obrigado, pessoal. Bom domingo.